Boa tarde, pessoal. A gente está aqui na reta final do Enem, muita expectativa, muita ansiedade, depois de um ano muito difícil. Nós temos uma seleção aqui com grandes especialistas a nível local, nacional também, para deixar vocês na cara do gol, para tentar facilitar a vida de vocês nesses últimos momentos. Eu tenho aqui a professora Camila Desidério, do Over, professora de linguagens, para tentar dar as últimas dicas aí, tanto da prova objetiva quanto da redação. Vamos ver se a gente consegue arrancar possíveis temas de redação dela. Nós temos uma figuraça aí, Vinícius Beltrão, representando o SAIS, né? Famosíssimo SAIS, Sistema Aribissá, usado pelas melhores escolas do Brasil, inclusive a nossa, o Over, né? Temos a grande Ana Isabel Oliveira, da UNP, para também dar muitas dicas legais para você. E a Ana Camila Nóbrega, da UNP também. Como eu disse, é uma seleção, né? Aproveitem aí. Nós temos alguns minutos para vocês sugarem essa galerinha ao máximo, facilitando a vida de vocês. Vou começar com o Vinícius, representante do SAIS, tá? Para perguntar para ele como o SAIS pode colaborar e tem colaborado num ano tão difícil. E agora são os 47 minutos do segundo tempo, Vinícius. Dá para ajudar ainda? Mas com certeza, né? Os 47 do segundo tempo significa a gente ter um foco mais direcionado para o que é importante, o que é relevante, o que precisa de atenção naquele momento, né? A gente tem 2 fins de semana aí para o Enem, mas o fato é que, de verdade, foi um ano muito desafiador. E aí, mesmo para o SAS, né, nós já somos uma plataforma de ensino há bastante tempo, há alguns anos, mas mesmo para nós, 2020 representou a necessidade de inovar ainda mais, de trazer ainda mais soluções para as nossas escolas parceiras, para poder não só auxiliar as escolas, mas os alunos, né, nesse processo, e também nós assumimos aí o compromisso de compartilhar uma parte das nossas produções, dos nossos conteúdos, em ambientes públicos para poder ajudar a jornada de diversos alunos no Brasil inteiro também. E aí eu gostaria de trazer um pouquinho dessa contribuição, falando, já que você puxou aí, Carlos André, a questão do Enem, né, que está batendo a nossa porta, do nosso site Enem, né? Nós temos um site, um portal Enem. Vocês podem acessar aí em enem.saseducacau, sem cedilha, sem o tio, .com.br. E esse portal do Enem, ele é riquíssimo. Primeiro, que ele traz um raio-x muito específico, muito detalhado de cada área do conhecimento e desdobrando as áreas, né? Quer dizer, pegando aí a área de linguagens, como foi mencionado, então, o que mais aparece no Enem em língua portuguesa, em arte, em língua estrangeira, né? E a gente traz esse raio-x, esse mapeamento, com a quantidade de questões, com o percentual, né? Aquele assunto representa qual percentual da prova, do exame, por exemplo, de natureza, de humanidades, de linguagens e por aí vai. Então, vocês encontram isso muito bem direcionado, como o Carlos falou, então entendendo quais são os assuntos que com certeza estarão lá e que, portanto, você precisa revisitar, você precisa ter muita propriedade sobre aqueles assuntos. Esta semana, inclusive, nós estamos com uma programação de lives nesse portal. Cada dia nós temos uma live com professores, né, da nossa escola, do próprio Colégio Aribissá e do SAS Plataforma, por área do conhecimento também comentando, resolvendo algumas questões, direcionando os estudos, não é? Esse portal possibilita que vocês possam fazer também um simulado breve, né? Então vejam aí qual é o nível que vocês estão, se ainda tem algum obstáculo, alguma dificuldade. Ele traz aí um teste bem bacana também para identificar o seu perfil de estudos e tudo isso está ali aberto para vocês. Então é muito completo, é gamificado inclusive, eu tenho certeza que o pessoal vai gostar da linguagem que a gente utilizou e ele está ali justamente para atender essa demanda mais urgente, na boca do gol, estamos às vésperas da prova aí, como é que eu posso direcionar isso de uma forma melhor? Vinícius, eu sou suspeito para falar porque eu sou fã do SAIS, não é à toa que a gente usa SAIS, né? A nossa escola há muito tempo é parceira do SAIS
e realmente é maravilhoso. Você falou muito das ferramentas boas e úteis para os alunos que vão fazer Enem desse ano. Eu queria recuperar duas aí que eu considero que são fundamentais para essa reta final. A prova do Enem, eu até queria que você comentasse depois um pouquinho sobre isso. A prova do Enem era uma prova muito mal dividida, diferentemente do que eram os vestibulares originais, aí que ainda existem em alguns lugares do Brasil. Então, a gente pega algumas matérias, sei lá, física, por exemplo, que é a minha matéria. Alguns temas caem muito mais do que outros. Uhum. Então, por isso que uma ferramenta como essa aí, chamada Raio-X do Enem, que o SAIS faz tão bem, ela é muito útil para essa reta final. Todo mundo quer dar uma última olhadinha em algum assunto tal, e não dá tempo de olhar tudo, né? Então, quando você vai lá no raio-x do Enem do SAIS, você descobre o que cai mais de física, o que cai mais de biologia, o que cai mais de história, e você vai perceber que o percentual, normalmente de 2, 3 assuntos, é muito maior do que quase todos os outros juntos, dependendo da matéria. E ali, com um tempo curto, você consegue dar aquela geral, né? Fazer uma revisão boa e chegar confiante para a prova. Outro elogio que eu queria dar para vocês, Vinícius do SAIS, eu acho isso muito importante. De vez em quando o aluno fala assim para mim, professor, mas se eu der um Google, aparece 1 milhão de raios-x do Enem de várias fontes. Verdade. Todo mundo hoje em dia se mete a fazer tudo. Mas tem uma diferença muito importante do SAIS para os demais. O Enem, a partir de 2009, ele mudou. Então, quando você pega a estatística misturando tudo, em matemática, por exemplo, você pode ser induzido ao erro. Pode ter a impressão que a coisa mais importante da prova de matemática é, por exemplo, regra de 3, por causa do Enem anterior, daquele momento que o Enem era usado para avaliar as escolas, diferentemente de hoje, né? Então, esse simples detalhe muda completamente a distribuição percentual e pode induzir o aluno ao erro. Então, eu aproveito aqui o espaço, Vinícius, para parabenizar vocês do nível de precisão e qualidade do raio-x do SAIS. E quando você percebe uma diferença, é porque alguém cometeu esse erro que eu falei. Nós temos equipes focadas, né, somente nesse estudo. Essa série histórica que você traz, né, do Enem na sua reconfiguração, não é o mesmo Enem de 1998, né, ele passou por uma reformulação, ele ganhou muito mais espaço no cenário Brasil, inclusive, né, isso a gente pode dizer, quem fez o Enem nos seus primórdios sabe que ele não era tão expressivo como é hoje. E, de fato, né, você trouxe aí uma contribuição incrível. Há componentes curriculares, há áreas que a gente vê que determinado assunto. Você falou da física, eu sou linguista, né? Então, quando a gente olha a prova de língua portuguesa, mais de metade dela é interpretação de texto, né? Só que você tem uma diversidade de gêneros, né? Você tem textos que se comunicam, inclusive, com outras áreas. Eu posso muito bem pegar textos da física e usá-los na prova, né? Na parte de linguagens e trazer ali uma intertextualidade. Qual é a relação de algum texto literário com algum conceito da física e tal? E isso é muito Enem, né? E caracteriza até um pouco dessa desorganização que você traz. Os assuntos, os conceitos, eles fluem entre as áreas, né? Então é importante vocês terem conhecimento desse raio-x. Acho que um outro ponto importante que eu não citei, no YouTube nós temos o canal SAS Educação, SAS Plataforma, e lá ao longo do ano, os alunos das escolas parceiras nossas, eles já têm no material, né, no livro físico, no livro digital, as videoaulas sobre aquilo. Mas a gente, ao longo do ano, gravou também um programa que nós chamamos de SAS Online, e lá nós disponibilizamos videoaulas sobre os assuntos, né, e está dividido inclusive por segmento, não só o pessoal do ensino médio, mas fundamental também, e nós fomos gravando aulas e deixando lá à disposição. Então seria muito bacana nesse momento olhar para esse raio-x, identificar aqueles assuntos mais relevantes e procurar essa videoaula. Não são videoaulas extensas, né, elas são bem objetivas, bem focadas, mas procurar no nosso canal do YouTube para você poder revisitar. E aí eu trago uma última observação. Não é porque um assunto ele está lá no fim
pouquinho do raio-x, que ele representa 1%, né, do aporte de questões ali, das temáticas da prova, que você também deve negligenciar. Aquele assunto, se ele está ali, é porque em algum momento ele apareceu, né, e muitas vezes ele pode não ter aparecido em uma questão pura, uma questão só para ele, mas ele pode ser o pré-requisito, muitas vezes, de um assunto que está encabeçando essa lista, né? Ele pode ser de extrema relevância para você conseguir responder um assunto que representa 30% do que aparece na prova, né? Então, acho que vale aí essa orientação também e utilizar de forma muito bem direcionada tudo que a gente tem no nível público e também as escolas aí que já são parceiras, que já fizeram uma série de simulados ao longo do ano, com relatórios personalizados, com planos de estudos. Nossos alunos têm a cada simulado um plano de estudos, tem simuladores do SISU, inclusive, para entender se as notas deles estão à altura do curso e da universidade que eles querem. Então, é um momento só de recortar um pouco o que eu vou utilizar nesse momento, né? O que é oportuno à véspera aí do exame. Outro detalhe que eu queria aproveitar da contribuição do Silvio, eu tenho dito que nesse ano especificamente, uma das grandes dicas para você que está assistindo essa conversa é ter treinado fazer a prova de máscara. A prova do Enem é uma prova muito desgastante, muito cansativa sempre. Só que esse ano, pelos critérios de segurança, vocês terão que fazer a prova de máscara. E eu tenho certeza que muitos alunos não se atentaram para isso e, no dia da prova, vão fazer um teste que deveria ter sido feito antes. Então, o Vinícius falou que lá no portal do SAIS há um simulado, né? Não sei se está aberto um ou vários, daqui a pouco eu vou pedir para ele confirmar. Então, você pega um simulado desses, marca o tempo de duração daquela prova, dependendo da prova, 4 horas e meia, 5 horas e meia, coloca a sua máscara e faz a prova de máscara, porque se isso não tiver sido bem treinado, sem dúvida vai acabar influenciando no resultado. Então, esse é um ano muito, muito diferente do normal, e um simples detalhe como esse, da máscara, ele pode influenciar muito o seu rendimento. Por exemplo, você imagina a cabeça do tamanho da minha, né? No início da pandemia, eu tentei usar essas máscaras comuns aí e minha orelha ficava doendo tanto que eu não aguentava. Então, imagine que eu tivesse que fazer a prova 4 horas e meia com uma máscara que incomoda a minha orelha. Claro que o rendimento vai cair. Então, o aluno deveria ter treinado fazer a prova de máscara, já deveria ter escolhido a máscara perfeita para ele fazer a prova. Tudo isso tem que ser pensado previamente. Esse simulado do SAIS, além do motivo óbvio, que é treinar as matérias, ele pode ajudar bastante nesse detalhe aí do treino com máscara. Uhum. Perfeito, Carlos. É engraçado você trazer esse contexto, porque, de fato, quando a gente fala de um simulado, não é só você aferir a sua capacidade intelectual, o seu conhecimento, mas é o comportamento mesmo. Como é que o seu corpo vai reagir, o seu psicológico. A minha irmã, esse fim de semana, inclusive, né, por coincidência, nós somos de São Paulo, então ela fez a FUVEST, e aí ela ficou surpresa porque a FUVEST proibiu o consumo de qualquer alimento na sala, né? Você tinha que sair, porque para se alimentar você tem que retirar a máscara e tudo mais. Então, novos protocolos. Então, esse é o tipo de coisa que a gente também tem que treinar, né? Como é que o nosso corpo resiste? Você, às vezes, pode cochilar em cima da prova, né? E aí, quanto tempo você vai perder, né? Então, isso também tem que ser aferido. O tempo que você leva em cada questão. E o simulado é uma excelente oportunidade para isso também. E aí, respondendo a sua dúvida, Carlos, quem é aluno de uma escola parceira, SAS, como a sua, ele já teve, né, ao longo do ano, vários simulados e a qualquer momento ele pode acessar a plataforma e fazer simulados Enem, por exemplo, de outros anos, né, que tem a mesma estrutura, eles fazem parte dessa mesma realidade de assuntos, né, que aparecem no raio-x. Isso é, como a gente diz, é uma série histórica, né, então todo ano isso vai se repetindo e tudo mais, mas mesmo os alunos que não são de escolas parceiras, nesse portal que a gente criou
o Enem, tem justamente lá uma aba para que ele possa fazer um simulado, né? Só que aí esse simulado ele vem um pouco mais recortado, ele vai vir por área do conhecimento, né? Então o estudante ele vai poder escolher querer fazer primeiro um simulado de linguagens, né? Depois ele vai fazer o simulado de ciências humanas e assim por diante. Mas a experiência é a mesma, de organizar o seu tempo, né, entender como o seu corpo vai reagir àquilo, e principalmente com a máscara. Ainda bem que nós estamos aqui em nossas residências, né, nossas empresas e tudo mais, e não precisamos falar de máscara, porque nesse momento eu já estaria sem ar. Só de falar, eu já estaria sem ar. Mas perfeita a sua colocação. Verdade, ministro, agradeço bastante. Agora eu vou convidando a galera da UNP e no final a gente tenta dar uma geral todo mundo junto, tá? Eu vou convidar agora a Ana Isabel Oliveira, que é psicóloga. Eu costumo dizer, pessoal, e o Vinícius já falou muito bem sobre isso, que o resultado final não é apenas técnica. Se fosse possível, fazer uma lista dos melhores alunos de determinada cidade que vão, por exemplo, tentar medicina, que é o curso mais difícil, e nós comparássemos depois com o resultado final do Enem, nós perceberíamos que tem uma grande diferença entre as duas listas. Os melhores na teoria e aqueles que conseguiram passar. E eu digo, e eu queria escutar da professora, se ela concorda, que, sem dúvida, o mental, o psicológico influencia muito no resultado. Há alunos que são muito bons tecnicamente, não se prepararam muito bem nesse outro quesito e acabam, infelizmente, não rendendo tão bem na hora da prova. Bem-vinda, professora Ana Isabel Oliveira. Um prazer imenso falar com a senhora. Oi, gente. Boa tarde a todos. Exatamente, professor. Concordo demais com o que você falou. Né? A gente precisa, além de se preparar tecnicamente, evidentemente, né, para dedicar realmente um tempo para, enfim, compreensão de determinados conceitos, exercícios, né? A gente também precisa pensar na nossa saúde mental, no nosso equilíbrio, de que maneira a gente está se preparando também emocionalmente para esse momento, né? E a primeira coisa que a gente precisa deixar claro, ansiedade, né? Que a gente escuta muito falar sobre ansiedade. Ah, porque eu sou ansioso e eu quero controlar a minha ansiedade. Minha gente, não se controla a ansiedade. Se aprende a lidar com a ansiedade, se compreende a ansiedade. Todos nós somos ansiosos. A ansiedade é um mecanismo, vamos colocar assim, que faz parte do nosso funcionamento. Quando a gente está ansioso, a gente é como se fosse um processo, como a gente se preocupa com algo que pode acontecer. Então, vamos colocar assim, é como se fosse uma preparação para o futuro, né? E isso nos ajudou, ao longo da nossa história, a gente até sobreviver, né? Enquanto espécie mesmo, né? Então, nós somos ansiosos, a ansiedade faz parte do nosso dia a dia. A grande questão que se coloca agora é o porquê que eu estou nesse nível de ansiedade. Por que que em momentos decisivos eu sinto que eu me descontrolo? Por que que no momento daquela prova que eu fiz, daquele simulado, daquele momento, deu um branco, por exemplo, o famoso branco? Por que que eu acho que eu sei, eu tenho certeza que eu sei, mas no momento da prova eu não consigo ter um bom rendimento, né? Eu acho que talvez seja o momento, essa reta final, né? Seja o momento da gente pensar um pouco sobre isso. Quando eu falo que a ansiedade a gente compreende, a gente precisa pensar um pouco o que é que significa essa prova, qual é a pressão, o tamanho da pressão que eu estou colocando sobre mim, ou que a minha família, ou que os meus amigos, ou que a escola, ou que a sociedade como um todo coloca sobre mim nesse momento, de que maneira eu enxergo essa pressão e como é que eu estou reagindo a ela, né? Então, a gente parte disso. É só uma prova. Eu sei que a gente se esforça, a gente trabalha, a gente se organiza, mas é uma prova, né? Uma prova que não define quem a gente é. Eu acho que isso é importante a gente falar. Uma prova muito importante, sim, mas nem o fracasso, nem o sucesso define quem eu sou. Define a
a minha responsabilidade, as minhas possibilidades. Então, eu acho que daí a gente pode puxar um ponto interessante. O tamanho da pressão que a gente está colocando em cima dessa prova, né? Em termos de nós mesmos. Eu queria escutar uma coisa da senhora, a senhora tocou um ponto que eu acho bastante interessante, né? Repetindo para quem perdeu, a gente está falando aqui com a psicóloga Ana Isabel, porque hoje em dia, né, você chega no Instagram, todo mundo quer entender de tudo, mas aqui a gente tem uma técnica falando sobre o tema, tá? Eu que vivo nesse mundo há muito tempo, a gente inevitavelmente acaba criando algumas teorias, né? Que acabam não sendo da nossa área, mas aproveitando que a senhora está aqui, eu queria perguntar o que a senhora acha. Eu costumo dizer para os alunos que a probabilidade de não dar certo sempre existe. E quando a gente se acostuma que ela é real, pode parecer estranho. Se eu sei que eu posso não passar, se isso é uma realidade que eu trabalhei, eu sou de tecnológica, né? Então o raciocínio, meu raciocínio, inevitavelmente é bem matemático. Então, eu costumo dizer, pessoal, se você começa a trabalhar com a possibilidade que pode dar errado, por melhor que você tenha feito, isso é da vida. Na vida é possível que você faça o melhor e, infelizmente, não aconteça. Mas eu penso, eu queria estar a senhora, que quando você trabalha com essa possibilidade, você aumenta a probabilidade de passar. Pode parecer estranho, né? Porque tem aluno que cria um negócio de vida ou morte tão grande que eu tendo a acreditar que diminui a probabilidade de passar. Não tenho que passar, é vida ou morte, é tudo ou nada, isso é ruim. Quando você sabe e entende que às vezes as coisas podem não dar certo, a probabilidade de dar certo é maior. Essa é uma teoria aqui minha, de um físico, do dia a dia, do que eu vejo aí, depois de quase 30 anos de vestibular e Enem. E eu queria escutar da senhora, que é uma técnica que conhece profundamente da literatura, da universidade, o que a senhora tem a dizer sobre isso? Concordo. Por quê? Porque quando eu estava falando sobre ansiedade, se a ansiedade ela nos coloca para o futuro, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, a gente se pega nesse ideal. Porque meu futuro precisa ser esse, eu preciso tirar uma nota boa, porque eu tenho que passar, porque é caso de vida ou morte, né? Como foi colocado. Se a gente considera a possibilidade de não passar, a gente vai entrando em contato com essa nossa fragilidade. Dizer assim, então não é vida ou morte. Então, pode ser que eu não passe, pode ser que eu me dê mal nessa prova. Aí a gente deixa de pensar no futuro, nesse futuro que não existe, nesse futuro que ele é absolutamente idealizado, e a gente passa a lidar com o que é real, com o que eu tenho controle, com o que eu estou vendo acontecer agora. Então, uma das principais dicas que a gente dá é tentar deixar de ficar pensando nesse futuro, no que vai acontecer, na questão que pode cair e que eu não vou conseguir fazer, ou que, né, sempre nessa ideia de que eu acho que vai acontecer, e tentar se firmar no presente, tentar se firmar no que está acontecendo agora, no que eu tenho controle agora. Por exemplo, o que foi que funcionou para mim em outros momentos que eu estive prestes a fazer uma prova, ou prestes a passar por um momento decisivo. Olha, funciona para mim ficar escutando música. Funciona para mim dar uma última lidazinha naqueles conceitos que eu acho que vai cair. Funciona para mim, olha, um dia antes eu não quero nem olhar para nada. Eu quero ficar assistindo série, eu quero ficar conversando com a minha família, eu quero ficar relaxando. Então, o que é que já funcionou para você em algum momento da sua vida? Pensa nisso, porque aí você vai saber, é isso, você está lidando com o que é real, você está lidando com o que é concreto. Então, eu vou pegar uma experiência positiva que eu tive e eu vou utilizar dessa experiência para conseguir enxergar uma maneira de eu não chegar tão ansioso no momento da prova. Porque todo mundo chega ansioso no momento da prova, todo mundo fica, dá aquele frio na barriga, né? A gente começa a ficar um pouco aperreado, angustiado. Mas a questão é fazer com que esse sentimento de incerteza não domine seus pensamentos a ponto de atrapalhar a sua linha de raciocínio. Né? Ansioso todos nós somos, todos nós estaremos no momento da prova.
A questão é a gente conseguir enxergar esse limiar entre um nível de ansiedade que eu consigo ser produtivo, que eu consigo ser funcional, que eu consigo direcionar o meu raciocínio para onde deve estar, ou aquele nível de ansiedade que eu fico paralisado, que dá o branco, que me dá vontade de chorar, que me dá taquicardia, que aquela máscara começa a queimar no meu rosto, porque a gente sabe que máscara deixa o nosso rosto mais quente, né? E aí a gente vai ficando ansioso, vai vindo taquicardia, vai vindo sudorese, aquela máscara começa a queimar, você tem vontade de gritar. Então, como não chegar nesse ponto, né? Como a gente conseguir minimamente dar uma certa estabilizada. A dica que eu dou é tentar compreender o porquê dessa ansiedade, qual é o tamanho da pressão que você coloca sobre você e buscar alternativas que já funcionaram com você, por exemplo. Legal, legal. A senhora tocou em 2 pontos que eu acho bastante interessantes. Às vezes o aluno ele fica nervoso porque está nervoso. Eu estou nervoso, eu estou cada vez pior, pior, pior. Eu digo sempre para eles, eu era um bom aluno e era bastante confiante, inclusive, mas no meu primeiro vestibular, eu fiz 4, graças a Deus passei em 4, fui primeiro lugar em 3, mas no meu primeiro, eu simplesmente não consegui dormir. E isso acontece de vez em quando, é normal. Só que tem aluno que ele fala, eu deveria estar dormindo e não consegui dormir, eu deveria e não durmo e quero dormir. No meu caso, eu não estava conseguindo dormir, né? Na minha época não tinha Netflix ainda. Eu fui jogar videogame 2 da manhã, sei lá, pá. Ao invés de aumentar o problema, que infelizmente muita gente faz isso. Falei, pô, eu estudei, não estou conseguindo dormir, beleza, acontece, eu acho que deve ser normal. Vou inventar alguma coisa para fazer, para passar o tempo. Foi a minha lógica de aluno ali, naquele momento, com 16 anos. Então, eu queria perguntar para a senhora o que fazer, por exemplo, nos dias que antecedem. Eu escuto muita gente marcando massagem, acupuntura, queria saber o que a senhora acha disso tudo, aula de yoga, meditação. O que fazer, por exemplo, na madrugada, caso um caso como esse que eu falei aconteça, e num momento de estresse, no meio da prova, também, o que a senhora diria aí, para a gente finalizar e chamar a nossa próxima professora? Pronto. Busque relaxar. Evidentemente, a gente sempre diz, é interessante dormir, é interessante comer bem, é interessante cuidar da saúde, digamos assim, na medida do possível. A insônia pode acontecer. Caso aconteça, não fique se cobrando porque era para eu estar dormindo, se eu não dormir na hora vai dar alguma coisa errada, porque eu não vou chegar no meu local de prova na hora certa, etc, etc. Não entre nessa noia, digamos assim. Não entre nessa espiral de ansiedade que uma coisa vai gerando outra e a gente vai ficando aperreado por estar aperreado, né? Então, busque algo para relaxar. O seu objetivo é relaxar, tá? É fazer o que você se sente mais seguro e mais à vontade. Para algumas pessoas, é dar aquela última revisada. Não, eu vou olhar isso aqui porque eu vou ficar melhor se eu olhar aquilo ali. Massa, vai lá, olha, dá uma última revisada, assiste uma série, come alguma coisa saudável de preferência, porque ninguém merece, de repente, ter algum desarranjo, né, no momento da prova. Se organiza e pensa na sua rotina de uma forma como se você já tivesse estudado tudo o que você podia, tá? Então, eu costumo dizer, confie na sua jornada. Nesse momento, você já estudou tudo o que você podia ter estudado. Você fez o seu possível, você caminhou pelos lugares apropriados que foram surgindo. Ótimo, confie nessa jornada. Vá fazendo revisões se você sentir que deve e vá relaxando. O seu objetivo é chegar no dia da prova e você estar minimamente tranquilo, tá? Sem cobrança, sem fim de mundo, sem nada disso. Tá, Ana, mas no momento da prova, e se der branco? Porque o que é o branco? É a gente ficar tão aperreado, tão angustiado e tão ansioso que a gente sabe aquele assunto, mas o assunto não vem, a resposta não vem, a gente esqueceu e de repente a gente não sabe mais de nada. E se a gente não sabe de nada numa questão, parece que as outras também, a gente também vai cada vez menos sabendo as coisas, ou seja, uma coisa vai levando a outra. Nesse momento, uma dica interessante pode ser: pare um pouco, deixe por 5 minutinhos, tá? Deixe um pouquinho essa prova de lado,
Respire, sim, respirar. Parece besteira? Parece. Mas tenta respirar. A gente fala respiração diafragmática. Ou seja, respira com a barriga. Sabe? Quando, para quem teve criança pequenininha, percebe que aquele bebezinho, ele respira com a barriga. A barriguinha sobe, a barriguinha desce. Respira com a barriga, ou seja, a gente imagina que tem um balão na nossa barriga e a gente vai inspirando e expirando, enchendo esse balão que está na barriga, não com o peito, com a barriga. Existem estudos afirmando que essa respiração diafragmática, ela ajuda a diminuir os índices de ansiedade. Foca nessa respiração. Faça um pequeno inventário de tudo que está ao seu redor. Eu estou aqui, eu estou sentada nessa cadeira, tem essa caneta, tem uma moça que está na minha frente, tem uma pessoa, eu estou em tal lugar. Tenta focar no que está acontecendo agora, no que você tem controle agora. Respire fundo algumas vezes. Se você achar interessante, se concentre em uma palavra. Pegue uma palavra como se fosse um mantra. Pegue nessa palavra e fique repetindo essa palavra algumas vezes, mentalmente. Respirando e repetindo essa palavra. Por fim, se ajudar, firme seus pés no chão, tá? Sinta o chão embaixo dos seus pés. Sinta o peso do seu corpo na cadeira. Tente ter essa dimensão de que você está naquela sala, sentado confortavelmente naquela cadeira, respirando. O ar não está indo embora, apesar de você estar de máscara. O ar está entrando, está saindo pelo seu nariz, tá? Então, pare 5 minutinhos daquela prova. Deixe a prova um pouco de lado. Pare esses 5 minutos e pense que você está ali. Para algumas pessoas ajuda visualizar que já acabou de fazer a prova e está saindo pelo portão daquela escola. Então, você já acabou, a prova já passou e você está indo embora. Então, trazer a pessoa, por quê? Como eu disse, se a gente está ansioso, a gente está focando o nosso pensamento no futuro. E isso atrapalha, porque a gente está muito mais preocupado com algo que a gente não tem controle. Então, vamos puxar esse pensamento para o presente, para o que está acontecendo agora, para o momento da prova, respirar esses 5 minutinhos e aí você volta com mais tranquilidade para a prova e vai fazendo questão a questão ou vai pensando na sua redação. Tá? Eu acho que isso pode ser interessante. Existem estudos comprovando que esse é um processo, um mecanismo que auxilia a gente, de alguma maneira, clarear um pouco mais a mente, diminuir essa ansiedade para conseguir retornar à prova e fazer o possível, fazer o máximo para que tenha um rendimento satisfatório. Tá Valeu, certo? professora. Muito obrigado. A produção fica me controlando aqui no tempo, mas é tanta coisa boa, né, pessoal, que dá pena, né? Por mim, eu ficava 4 horas gravando esse programa aqui, mas vamos tentar seguir o cronograma mais ou menos. Eu já estou furando bastante. Eu furei com o Vinícius, furei com a professora agora, mas tem tanta coisa boa ainda, né? Obrigado, professora Ana Isabel. Agora eu convido também, representando a UNP, a professora Ana Camila Campelo, que é de Educação Física. E alguém pode até achar estranho, né? Pô, Educação Física aqui também, né? Primeiro, saibam que Educação Física está na matriz de competências do Enem. Já caíram questões no Enem, por exemplo, perguntando o que é manchete no jogo de vôlei. Não sei se vocês lembram dessa, mas já caiu, porque faz parte da matriz de competências. E eu queria, logo de cara, pedir para a professora, na primeira intervenção dela, há um estudo interessante da USP mostrando que se os candidatos ao Enem, durante um certo tempo antes da prova, algumas semanas antes, meses, eles passassem a caminhar 2 vezes por semana, 40 minutos, no grupo de teste, o rendimento deles aumentou 10% em relação aos que não fizeram algo parecido. Então, eu queria, logo de cara, pedir para a professora tentar mostrar esse link aí entre a atividade esportiva leve, né? Ninguém vai correr uma maratona um dia antes do Enem, e o rendimento para a prova. Bem-vinda, professora, uma honra ter a senhora aqui conosco. Boa tarde, é uma honra enorme para mim estar aqui, né, junto com todos vocês, como o professor mesmo falou, referência aí nesse processo. E esse estudo, né, da USP vem trazendo, né, do Departamento de Psicobiologia do Exercício, né,
a relação de que a atividade física, né, o exercício físico, ele dá pontos positivos, né, no nosso processo de prova. E aí, um dos pontos principais que a gente leva é o questionamento. Como assim? Como é que o exercício vai me ajudar no momento de prova? Se a gente parar para lembrar, a prova ela dura muito tempo, né? Todos os alunos vão passar muito tempo sentados, né, para realizar a prova. Então, o nosso corpo, ele tem que estar preparado para passar 4 horas e meia lá, sentados, realizando a prova. E aí, quando eu faço atividade física, né, como caminhadas, corridas, subir escadas, não precisa a gente estar indo para uma academia. Se eu tiver condições, lógico, eu vou para uma academia, mas esse processo de pandemia a gente não está podendo ir, né? A gente está se restringindo nos locais. Dentro de casa mesmo, a gente pode fazer atividades, né? Corridas estáticas, caminhadas e alongamentos. Então, eu preparo o meu corpo para passar um tempo longo de processo de prova. Legal, perfeito. No over, no início do ano, quando a gente entrega o horário de estudo para os alunos, que ele deveria estudar na segunda, na terça, já existe lá um horário reservado na semana que a gente acredita que ele deveria fazer educação, alguma atividade física, melhor dizendo, né? E a gente tenta conscientizar o aluno que essa atividade física faz parte da preparação do Enem, porque, como a professora bem falou, se o seu condicionamento cardiorrespiratório é melhor, você tende a render mais na prova. Eu, por exemplo, se fosse fazer Enem, eu não conseguiria, porque eu acho que só minha cervical já me mataria hoje, na idade que eu tenho e na situação que eu estou aqui, para a prova. Então, a dica é maravilhosa. No mundo ideal, o aluno deveria ter se preparado o ano inteiro para isso, né? Com tranquilidade, não é para virar uma paniquete, é pensando no Enem. Se quiser virar uma paniquete depois de aprovado, beleza, mas pelo menos aquela atividade física pensando na prova. Mas, professora, com certeza, muita gente não pensou nisso em nenhum momento. Está estudando agora, na semana em cima da primeira prova. E aí, o que fazer? Não adianta correr e se matricular na academia agora. Faz o quê? Durante essa reta final, né, essa parte de finalização, caminhadas leves, tá? Principalmente exercícios cardiorrespiratórios. Então, se eu quiser uma bicicleta, também é muito legal. Se eu quiser subir escadas, também é muito adaptável para esse processo, tá? E quando a gente chegar lá na prova, né, no dia de prova, a gente também deve se preparar no dia e no momento de prova, em 2 momentos. Primeiro, um momento de alongamento, para eu estar alongando as minhas musculaturas, principalmente a minha coluna cervical. Né? Lembra lá que eu tenho aquela famosa dorzinha na lombar, quando eu passo muito tempo sentado. Tá? Então, quando eu faço esse alongamento antes de passar muito tempo sentado, eu evito e diminuo, né, esse processo que pode ocorrer de sentir dores nessa região. E também eu devo fazer trabalhos de respiração. Como a professora Ana mesmo falou, né, agora há pouco, o quanto é importante essa respiração no processo de ansiedade. E isso também ajuda no processo também de preparação no momento de prova, tá? Quando a gente respira, como a professora Ana mesmo falou, a gente tende ao quê? A se acalmar. Ou seja, eu tendo a o quê? Pensar melhor em todo o meu processo de prova. Professora, mas como eu devo me alongar? Como eu devo fazer isso? E aí eu vou falar 3 pontos importantes, tá? Primeiro ponto. Antes de chegar na prova, né, antes de sentar na cadeira, eu fazer um alongamento da minha coluna cervical. Como assim? Junta lá os 2 pés, tá? E tenta tocar a ponta do meu pé com as minhas mãos, tá? Lógico que no seu limite. Não adianta agora a gente querer ser o maior flexível do mundo e tentar lá tocar a ponta do pé, o chão, e aí, em vez de eu estar alongando a musculatura, eu estou travando minha coluna, tá? Então, no limite. Cheguei, alonguei minha coluna cervical, sentei, professora.
O que é que eu devo alongar agora? Meus membros superiores. Como? Lembra lá dos braços, né? Os ombros, as mãos, os dedos e os punhos. Como é que eu devo fazer isso? Coloca a mãozinha lá na frente, ó, segura os dedos, tensiona punho, alonga a mão, é muito importante, né? Terminei de alongar meus membros superiores, professora. Tem outro ponto importante para eu alongar? Sim, a minha região do pescoço. Nós temos a ficar muito tensionados nesse processo de prova, porque ficamos muito nervosos. Então, rotação da cabeça, trazer a cabeça da forma lateral, segurando com a mão, tá? E também levantar o nosso pescoço olhando para cima. E durante o processo de prova, professora, eu posso fazer alguma coisa, porque eu não posso me movimentar muito, né? Visto que o fiscal pode pensar que eu estou querendo fazer aquela famosa colinha, né? Então, eu devo fazer alguma coisa? Sim. Movimentos de espreguiçar, tá? Bem simples. Eu vou lá e espreguiço como se eu estivesse em casa, à frente também com minhas mãos. Por quê? Porque eu estou tirando a minha musculatura, eu estou tirando o meu corpo daquela mesma posição que a gente já passou praticamente 1h30, mais ou menos, de prova. Opa, 1h30, sim. Tá? Quando der 1h, 1h30, dá aquela espreguiçada, rotaciona o pescoço e volta a concentrar a prova. Muito legal, professora. Adorei essas dicas aí de alongamento. Com certeza vai fazer muita diferença. Coisas simples, né? Que fazem bastante diferença na hora da prova. Como eu disse, infelizmente, o nosso tempo é curto, né? A produção fica me controlando aqui no ponto eletrônico. E agora eu vou chamar, então, a professora Camila Desidério, professora do Over, professora de linguagens. Vai começar o Enem, sem dúvida, no primeiro dia de prova, nada emociona mais do que a redação. Todo mundo é desesperado por causa da redação. E algo que eu queria escutar muito da Camila é os alunos, eles têm uma tarefa muito grande de tentar adivinhar o tema da redação. Claro que quando o professor adivinha é ótimo, né? Eu mesmo, que não sou professor de redação, sou professor de física e nas horas vagas trabalho como espião, já acertei algumas vezes o tema da redação do Enem, inclusive aqui na própria Tribuna do Norte, ao vivo, algumas vezes. E é ótimo quando isso acontece, né? Mas eu queria que você, Camila, abrisse falando sobre essa tara, ou seja, eu sou professor de física, tá? Me metendo aqui na sua área. Eu penso que o aluno tem que se preocupar com a técnica, saber escrever. Eu penso que eles deveriam ter lido as competências, porque tem aluno que vai jogar, ou seja, vai tentar fazer a redação sem conhecer as regras do jogo. Isso é o mais importante de tudo. Isso é o básico do básico do básico. Se, por acaso, o professor conseguiu antecipar o tema, claro que é ótimo, todo mundo fica feliz. Mas se o aluno é bom e está tecnicamente preparado, eu acredito que ele faz qualquer tema. Então, eu queria começar escutando você sobre isso. Boa tarde, pessoal. Como o professor Carlos André falou, nessa reta final, né, nessa semana, ficam as expectativas para tentar adivinhar o tema. Então, tudo que o Ministério da Educação posta lá na página do Instagram, as pessoas correm para tentar, vai ser o tema. E eu digo que isso é até prejudicial, né? Então, porque fica aquela expectativa em tentar adivinhar o tema e o aluno não se preocupa em que repertório ele vai usar. Então, pelo menos assim, nossos alunos, o aluno Over, ele está preparado para usar qualquer repertório. A gente trabalhou diferentes repertórios em diferentes temas. Então, ele não deve se preocupar em tentar antecipar o tema. Como você disse, né, ele precisa empregar esse repertório sociocultural. Então, por exemplo, se o tema for do eixo temático educação, né, sobre até uma live que você comentou esses dias, acho que na quinta-feira, sobre a importância da formação de professores. Que repertório ele vai usar? Se o eixo temático for da saúde, qual repertório eu posso usar?
Então, seria interessante, mais do que tentar adivinhar o tema, ficar nessa expectativa, porque isso até faz com que crie uma ansiedade, aproveitando que as duas professoras falaram, principalmente a professora Ana Lima, cria uma ansiedade desnecessária, né, de você tentar adivinhar o tema e não se concentrar no que você sabe. E aí você acaba esquecendo aquele repertório que você sempre faz. Então, é importante o aluno ter um bom projeto de texto, né, ele criar o próprio texto da maneira como ele faz, né, não é pegando também redação pronta, aquelas dicas de última hora para tentar inventar. Não, ele faz o texto sempre, ele tem que confiar no texto que ele faz, no projeto de texto que ele faz e encaixar o repertório. Então, agora, o mais importante é, como você disse, conhecer as competências. Eu chamo a atenção para a competência 4, por exemplo, a competência da coesão. Ela tem sido, né, mudada aí ao longo dos últimos anos, e nas últimas edições houve uma mudança, né, drástica em relação ao uso de alguns coesivos. Então, por exemplo, os coesivos como em primeiro lugar e em segundo lugar, que eram amplamente usados para iniciar os parágrafos, eles já não são vistos como operadores argumentativos. Então, a banca, ela entende que o em primeiro lugar e o em segundo lugar, você usa só para dizer qual é o seu primeiro argumento, mas não tem aquela força argumentativa. Então, troque por, né, coesivos que tenham mais força, né, como nesse viés, ou tem uma lista grande de coesivos aí. Então, chamar atenção para, né, a importância. A importância do repertório, tentar, né, fugir um pouco do que o texto motivador, como o próprio nome diz, se é texto motivador, use apenas para se motivar, né? Não faça cópia desse texto motivador, tente fugir da área ali, pense em áreas que não estão muito próximas, ou, por exemplo, que podem sair da caixinha, como a gente fala, né? Sair da zona de conforto. Então, tem aluno, inclusive, Carlos André, que usa conceitos de física, conceitos de Einstein na redação, né? Einstein tem muitos pensamentos legais que podem ser usados, né? E pensar também na... Oi. Um tema bom pode ser a dificuldade do home office. Vocês estão vendo aqui, né? Tive um mini invasor aqui no meio da live. Mas, Camila, depois daquela introdução que a gente fez, né? Não fiquem na tara de tentar adivinhar o tema. Dito isso, não tem jeito, né? A gente vai ter que tentar sempre dar um chutinho, né? O próprio MEC, que também diz bastante o que a gente falou, ele mesmo acaba induzindo, né, o aluno a tentar adivinhar, porque desde 2017 eles ficam dando possíveis spoilers, né, da redação. Como você bem disse, um dos spoilers desse ano foi a competência 4. O MEC pediu para que os alunos olhassem com carinho a competência 4 recentemente. E como você também já bem disse, falou sobre um possível tema ligado à educação. Se é real ou se é pegadinha do malandro, a gente vai ter que esperar aí as cenas dos próximos capítulos, né? Eu queria pedir para você, não tem jeito, tá? Que você dissesse, não tem jeito, Camila, não tem jeito, não me mate. Eu vou até dizer uns também meus, mas queria que você dissesse, aí eu vou pedir para todo mundo, na verdade. Cada um vai brincar de futurologia aí daqui a pouco, dizendo possíveis temas que acreditam que poderiam cair no Enem. Se alguém acertar, vai ficar muito famoso aqui, está gravando, né? Então, vai ter a prova material do seu poder de paranormalidade. E aí, Camila, me diga alguns aí que você acredita. Antes, eu só queria fazer um comentário, até como ano passado, a gente sempre aborda, assim, todo professor que trabalha, né, consciente, trabalha com seriedade, ele aborda o tema de uma maneira ou de outra. Ano passado a gente foi muito em cima, né, a gente foi ali, cravou, então, em alguns anos a gente vem batendo em cima, mas eu acredito na seriedade do trabalho da instituição. Então, assim, a gente trabalha mais de 50 temas, às vezes até, dependendo da turma, né, que é a turma do ano todo. Essa turma que se estendeu até janeiro, eles viram mais de 100 temas, então, assim, não tem a possibilidade deles terem essa surpresa. Este ano, eu falei para eles, né, falei para todos os meus alunos, não estou muito preocupada com o tema, porque
a gente se estendeu tanto que foi possível ver tudo, né? Então, eles estão preparados mesmo. E ainda que venha um tema que seja um pouco mais surpresa, dá para usar. Eles têm os mecanismos, os repertórios para usar, né? Eu não, é bem difícil fazer aposta. Queria muito que fosse sobre educação, né? Não é sempre é sempre uma aposta assim, deveria ser o tema. Na verdade, de vários anos, né? A gente pensa que... Para você não ficar na pressão, diga 3. Tá bom, tudo bem. Não vou dizer nem os que... Mas, assim, eu gostaria muito que a parte da educação à distância caísse, mesmo eu sabendo que, como é um tema que está muito em evidência, a probabilidade de cair é baixa. Mas, assim, pensando no que eu queria, enquanto professora, vendo as dificuldades que todo mundo enfrentou, não só os alunos, mas como os professores, os outros profissionais, a importância dessa educação à distância já ter sido implantada, ela vem, né, crescendo com a Universidade Aberta do Brasil há muito tempo, mas a gente precisa de um ensino híbrido mais forte, muito, né, tá caminhando a passos lentos, enquanto outros países já estão nessa onda há muito tempo. Então, a importância do tema seria relevante, né, assim, para a redação, já que é uma prova de nível nacional. Alguma coisa sobre comportamento social também, mudança de comportamento. Eu vou citar os eixos, tá? Não vou falar o tema. Então, a questão da educação, principalmente a educação à distância, a formação de professores, a mudança de comportamento social, seja em relação a uma prática com os alunos, como bullying, ou a mudança de comportamento do eleitor. Então, algum tema que envolva mudança mesmo de comportamento social, é bem relevante isso, e é um tema super necessário. E a minha última aposta, mas é porque faz muito tempo que não cai, e esse ano realmente aí que não, né, seriam temas de meio ambiente e saúde. Então, pensando nesses 3 eixos. Primeiro eixo, educação. Segundo eixo, mudança de comportamento social. E o terceiro eixo, né, a temas com o meio ambiente e a saúde. Faz mais de 5 anos que não cai nenhum desses temas. É isso. Nessa linha que você falou, tem alguns temas, né, que são os mais apostados no Brasil. Então, na linha que você falou, eu vejo um que o pessoal tem apostado bastante, a importância do SUS para a garantia da saúde no Brasil, saúde mental, até em homenagem à nossa professora que falou há pouco tempo aí, cyberbullying, depressão, suicídio. Outro que pegaria na linha do que Camila falou, cultura do cancelamento, movimento anti-vacina, homeschooling. Camila também falou, olha só como é legal, né? Quando você conhece bem possíveis eixos temáticos, como ela falou, caberia até na linha da dica do governo, alfabetização na infância, investimentos na formação de professores, telemedicina no Brasil caberia também nos eixos que Camila falou, a dificuldade da universalização do saneamento básico também cabe, tem a ver com saúde pública, novo normal também caberia, desmatamento e surgimento de novas epidemias também caberia. Por isso a importância de estudar os eixos, Carlos André. Que quando você estuda pelos eixos, você cobre todos os temas. Então, você não vai ficar preocupado em tentar... O tema que vier está dentro daquele eixo. Muito importante também, uma última dica, estudar as leis, as últimas leis aprovadas. Né? A gente sabe que em vários temas, como 2013, com a Lei Seca, 2015, com o feminicídio, 2018, o Marco Civil, a prova é uma prova política, né? E ela vem tentando ressaltar sempre uma lei que deu certo. Então, uma lei que foi aprovada e que vem ganhando bons frutos, né? Então, sempre dá uma olhadinha nas últimas leis aprovadas para ver quais seriam os possíveis temas. Legal, legal. Então, essa dica foi muito boa, né? Quando você tem uma noção boa sobre possíveis eixos temáticos, esse estresse, essa curiosidade sobre o tema, ela se torna menos importante. Então, Camila rapidamente falou em 3 eixos, e eu listei aqui, 13 possíveis temas, e mais um, com base nesse último que você comentou,
só para ficar claro para quem está assistindo, por exemplo, combate aos maus tratos a animais já caberia numa discussão de lei mais recente. Então, a Camila, como é professora de linguagem, né, ela tem que ter um pouco mais de cuidado. Eu estou totalmente livre aqui, eu sou difícil, eu posso falar tudo, né, galera? E a galera da psicologia também, a liberdade é maior. Então, eu convido a professora agora para dar os possíveis chutes dela, a professora Ana Isabel. E aí, professora, se você, no seu exercício de futurologia, você diria qual? Responsabilidade, né? Mas, enfim, não tenho responsabilidade sobre isso. Eu achei interessante que a professora falou a questão de temáticas relacionadas à saúde, né? Em 2019, o Brasil ele foi eleito aí país com maior número de transtorno de ansiedade no mundo, né? Então foi feito um levantamento e o Brasil acabou ali em primeiro lugar em termos de transtorno de ansiedade. E aí, pensando nessa questão da pandemia, seria muito legal ver um tema que conseguisse abordar, de fazer essa relação com o processo de pandemia e o aumento, provavelmente, de ansiedade na população. Puxando aí para o meu lado. Beleza. Vinícius é da área, então a situação a pressão é maior, mas fica à vontade, Vinícius. Vinícius, representante do site. É engraçado, Carlos André, que você falou de usar os poderes, né? Professor de língua portuguesa parece que se comunica, mesmo inconscientemente, entre si. Aí a Camila estava falando dos temas, é verdade, não, isso também. Eu não sei se eu vou parafraseá-la, me dê licença, Camila, mas eu aposto aí em 3 linhas. Tudo bem? Posso ir? Mas tem 3 linhas que eu acho bastante interessantes, se não para esse ano, para os próximos. Primeiro, eu acho que a pandemia trouxe um questionamento sobre a nossa relação com as pessoas e com a tecnologia. Né? Nós estávamos caminhando aí para algo que nós nos reuníamos com as pessoas para ficar conversando pelo celular. Né? Ou ignorávamos a presença das pessoas que estavam conosco, fosse numa refeição em família, fosse num encontro entre amigos, para ficar conversando com pessoas virtuais, né? Então, acho que isso poderia ser um assunto bastante interessante. De fato, a Camila trouxe aí que meio ambiente há muito tempo não cai, e caiu 2 vezes no formato antigo do Enem, né? Nós tivemos um tema que era sobre devastação, né? Crescimento econômico e devastação, e depois nós tivemos o regime de chuva da Amazônia. Houve também, né, do ano passado para cá, um debate muito grande sobre a exploração das riquezas naturais do Brasil. Né? Então, o interesse estrangeiro, até que ponto o Brasil não estava preservando a sua fauna e a sua flora, e até que ponto outros países estavam se mostrando grandes defensores, grandes ambientalistas, se realmente era isso ou se havia um interesse econômico, político por trás. Eu acho que essa discussão também é bem útil, né? Então, eu pensaria nessas duas, além da questão política de democracia mesmo. A gente tem uma discussão aí sobre em que nível está a nossa democracia. Documentários têm sido feitos, né? Na verdade, a democracia do mundo. Até uma questão de voto eletrônico, voto impresso. Então, isso está bem acalorado, talvez não para esse ano, mas para os próximos, com certeza. Quem sabe a gente acerta, né? Show de bola. Adorei aí. Inclusive, nessa linha do que você falou, Vinícius, o pessoal muita gente aposta, por exemplo, em consumismo pós-pandemia. Já caberia também, né? Que seria a influência desse momento que a gente viveu. Aí, quando você fala em novo normal, inclusive, que também é uma aposta de muita gente, aí a amplitude é gigantesca, né? Professora Ana Camila Campelo, brincando aí de taróloga, astróloga, numeróloga, o que você diria aí, possível tema? Puxando para o meu lado, né, já que a professora Ana também puxou, eu vou puxar para o meu também, né? Fazendo essa relação com o que a professora Ana falou, né? A gente colocar a parte de atividade física para melhorar esse processo de ansiedade, né? De comunicação também. Como você falou em relação, né, à parte de saúde, a gente trazer o processo de obesidade, né, que é um dos pontos críticos de saúde no Brasil. E aí, no processo de pandemia, está se batendo muito também por causa de excesso de alimentos e assim sucessivamente. Né? Então, essa relação de atividade física relacionada à ansiedade e a saúde pública relacionada à obesidade. Adorei, pessoal. Vocês já podem
de vez em quando, tirar uma onda aí numa aula de redação, tá? O caso do Vinícius e da Camila não é tirar onda, né? Eles são profissionais da área, mas estou falando da professora técnica em psicologia, formada em psicologia, deu um show aí, boa, dica maravilhosa. E da nossa professora representando aí o Departamento de Educação Física também, obesidade é muito bom, é uma probabilidade bem razoável de aparecer. Eu acho que alguém vai acertar em breve. Vocês vão estar dando uma entrevista no Fantástico, explicando como é que descobriram isso, se foi um sonho, como é que foi. Galera, foi um prazer imenso estar com vocês. É uma pena que tem que acabar, porque foi maravilhoso e eu poderia fazer 1 milhão de perguntas ainda. E foi uma honra, um prazer estar com vocês. Agradeço muito a Tribuna do Norte, ao SAIS, ao NP e ao próprio Over, tá? Em nome dos alunos, dos pais e de todos os familiares, que eu tenho certeza que esse evento de hoje ajudou muito, muito, muito a toda essa garotada a conquistar o sonho. Muito, muito obrigado. 30 segundinhos aí para cada um fazer uma despedida rápida, que a produção está quase me matando, que eu já estourei o horário. Camila, vamos lá. Camila de redação, 30 segundos. Bom, pessoal, queria desejar uma boa prova, né? Muita calma na hora da redação, fazer com tranquilidade para não comer as palavras, testar o tempo, né? Deixar um tempo reservado só para esse momento, tentar a sua própria estratégia, não se preocupar muito, né? Com cópias de outros textos, mas é a sua estratégia, é o seu texto, você que está ali e aquele é o seu momento, né? Então, sei que gera muita expectativa em relação a esse tema, mas agora é colocar em prática o que você vem treinando ao longo do ano, né? Então, desejar uma boa prova. Nós ainda estou saindo aqui correndo já para uma semana de linguagens, né? Então, aproveitar esses momentos também para dar uma revisada. É isso. Muito obrigado. Essa foi a grande Camila Desidério, professora de redação do Over, famosíssima, da aula em Natal, da aula em Mossoró, da aula em João Pessoa. Muito top, com certeza as dicas ajudarão muito a vocês, alunos. Vinícius Beltrão, representante do SAIS, muito obrigado. Seus últimos comentários, Vinícius. Então, eu queria, em primeira instância, agradecer demais pela partilha com pessoas tão incríveis de saberes múltiplos, agradecer à Tribuna também e, né, agradecer ao SAS por representar aqui a nossa plataforma. Lembrar os estudantes que o Enem é, antes de tudo, um exame de leitura, ou seja, ele tem uma carga muito alta, muito elevada de leitura em todas as áreas do conhecimento. Então, um estudante que tem uma competência leitura bem desenvolvida, ele tem muitas chances de ter êxito, inclusive em alguns momentos que um conhecimento mais técnico falhar. Por boas leituras, você consegue fazer associações, encontrar as melhores alternativas, as possíveis respostas e focar realmente, utilizar aí o raio-x do Enem, utilizar o nosso canal no YouTube para selecionar os assuntos que valem a pena revisar nesse momento, poder fazer um simulado não só para aferir o conhecimento, mas também como que o seu corpo, como que você vai reagir na situação, no contexto real, né? Então, a gente está aí para poder proporcionar essas experiências e ajudar todo mundo aí a alcançar cada um o seu êxito, o seu objetivo. Show de bola. Professora Ana Campelo, que representa a Educação Física da UNP, o Departamento de Educação Física, que trouxe grandes dicas e ainda um possível tema de redação muito bom. Vamos ficar ligados. Professora, muito obrigado. Eu que agradeço, né? Agradeço a Tribuna do Norte, agradeço ao Colégio Overdose, né? A UNP, por estar proporcionando esse momento, né? De troca com grandes profissionais. Também quero dizer aos alunos, né? Que tenham calma, paciência, respirem sempre fundo, façam alongamento. Vocês agora já estão preparados, né? A gente está na reta final, então calma. Já passou, eu passei por isso, todos aqui também já passamos por esse processo, né? E a gente pode com grande certeza dizer que precisa de calma, respirar fundo e paciência que vai dar tudo certo. Amém. Professora Ana Isabel,
representando o curso de Psicologia da UNP. Muito obrigado, professora. Obrigada, agradeço tanto a tribuna, quanto ao Over, quanto ao UNP também por estar proporcionando esse espaço, né? Minha gente, calma, né? Equilíbrio, o que tiver de acontecer, vai acontecer. Vocês já fizeram tudo o que foi possível até esse momento. Respirem fundo e façam o melhor de vocês, né? Sejam gentis com vocês mesmos. Cada um teve uma história, cada um batalhou de uma maneira singular, né? E esse é um momento importante, mas lembrem que esse momento não define quem vocês são, né? Então, foquem no presente, respirem, tentem pensar de forma mais concreta, de forma mais realista, deixar um pouquinho o futuro para frente, que ele ainda não aconteceu, tá certo? Obrigada mais uma vez pela oportunidade, muito boa prova, né, para todos e todas. Eu agradeço essa seleção maravilhosa. A Camila já foi abduzida, já desapareceu aí, deve ter corrido para um aulão de revisão, porque ela está bem na semana dela, a semana mais importante do ano para a galera de humanas. Foi muito bom estar com vocês, aprendi muito. Agradecer à Tribuna do Norte pela ideia de reunir esses profissionais maravilhosos, ao Over, ao UNP, ao SAIS, foi muito, muito, muito legal. Minha última dica para você que vai fazer Enem é tem que lembrar que não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então, muitos alunos eles queimam muita energia para a primeira prova e a ressaca para a segunda prejudica muito o rendimento no segundo domingo. Então, vamos com calma, tá? Façam a prova com paciência e lembrem que ainda vai continuar. Existe uma semana entre as duas provas e você não pode estourar antes da hora. Estamos todos torcendo por vocês. Se Deus quiser, vai dar certo. Boa prova para todo mundo e até a comemoração. Valeu! Uma pausa nas férias, um passo para o seu futuro. Participe do Agendadão de Verão da UNP. Nos 40 anos da UNP, toda semana você pode garantir uma das 40 bolsas de até 100%. E você faz a prova no dia que quiser. UNP. Juntos, somos únicos.